Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, trabalho com Jocum Manaus e eu quero compartilhar com os irmãos Daniel, capítulo 12, e os versos 9, 10 e 13. Que ele está falando sobre os últimos tempos, a palavra que Deus deu para Daniel e mandou selar até o tempo certo, né? No 9 ele diz, e ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E no 13 ele diz, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Irmãos, o conselho aqui de Deus através de Daniel é para que a palavra que estava selada, para que ele não desistisse, né? Porque o 10 ele diz, porque muitos serão purificados, embranquecidos, mas também provados. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, olha, mas eu sou uma pessoa temente a Deus, eu obedeço a palavra de Deus. Isso não podia acontecer comigo. Irmãos, entenda a palavra de Deus. Deus não nos isenta da dor. Deus não nos coloca numa redoma, porque a permissão de Deus, a permissividade de Deus em muitas coisas na nossa vida é para nos treinar, para nos fortalecer, né, para nos ensinar. Eu vejo muitas mães, quando a criança pequena está aprendendo a andar, aquela cai, levanta meu amor, vai, levanta. Ela poderia dizer, não, pelo amor de Deus, não ande mais não para você não cair. Mas é ele levantando e caindo até que ele se fortalece e até que ele entenda a flexibilidade do joelho. Ele não vai andar com a perna dura feito um pau e ele não vai cair mais. E Deus permite para nos treinar, nos deixar mais fortes, nos deixar mais humano, fazer entender que existe um Deus que nos protege, que nos guarda. Então Deus não permite nada por acaso. Tudo Deus tem um propósito de nos ensinar. E ele está dizendo para Daniel, olha, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios, eles procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, queridos, nós precisamos entender algumas questões. Primeiro, que Deus está usando meios desde a fundação do mundo para fazer o homem entender toda a bênção que há na obediência ao Senhor, em servir ao Senhor, em se submeter à palavra de Deus. E Deus está sempre falando ao nosso coração. E Deus usa meios diversos, né? Para falar ao nosso coração que muitos serão purificados. Não importa em que situação você está atual, qual foi os erros que você cometeu, qual é a sua grande dificuldade. Eu só quero que você lembre, traga à memória que Deus lhe dá a oportunidade de ter o seu coração. Ele está falando ainda do tempo futuro, né? Que muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Então, não importa a condição que você está, se hoje, como a Bíblia disse, hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, o Senhor vai falar ao seu coração e você vai entender as coisas que você está fazendo, o caminho que você está tomando, as decisões que vocês estão tomando. E Ele vai lhe dar a oportunidade de escolher se você quer ter a sua vida transformada, embranquecida, né, purificada,
provado, mas não destruído, porque Deus não permite nenhuma provação além da nossa capacidade, né? 1 Coríntios 10, 13 fala exatamente sobre isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e justo e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, mas juntamente ele vos proverá livramento. Então, juntamente com a tentação, ele vai nos prover livramento, porque ele não vai dar nada além da nossa capacidade, que ele seria injusto. Os atributos de Deus não se encaixaria se ele nos desse algo além da nossa capacidade de suportar para obedecer e ser fiel à sua palavra. Mas ele também não nos isenta, porque ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele deu para o homem capacidade de criar, ele deu para o homem capacidade de vencer o inimigo. Deus deu ao homem a capacidade dele ser um vencedor. E meu irmão, você tem a escolha de ter a sua vida ser purificado, ser embranquecido e aprovado, né? É a escolha, sou eu e você que fazemos aquilo que nós queremos com a nossa vida. Porque ele diz que os ímpios, porque os ímpios, eles perecem, porque eles procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Então o coração do ímpio, ele cada vez mais se especializa na maldade, na impiedade, na dureza de coração, e quer sempre fazer o mal. Mas no 13 ele diz: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. E até o fim. Olha, mas eu resisti, mas a carne é fraca, irmão. Essa é a maior mentira do diabo. A carne é fraca, mas o espírito que habita em nós é forte. Quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, e domine o homem sobre, Deus está ali delineando toda esfera de atuação do homem, mostrando o quanto ele pode ser um vencedor. Isso não quer dizer que ele não pode ter fraqueza e cair, mas ele não vai permanecer no erro. Essa é a diferença. E vai reconhecer que está errado e não vai transferir as suas escolhas erradas e a sua culpa para os outros, porque o nosso pecado é intransferível. Senhor, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Isso não existe, né? Eu fiz isso porque eu fiquei com muita raiva, eu perdi a razão, eu fiquei indignada, eu saí. Como diz um amigo meu quando fica com raiva: olha, eu estava para descer da cruz. Então você desce da cruz, faz um monte de besterol que entristece o coração de Deus, mas a culpa não é de Deus. Mas hoje você pode dizer, né? Hoje você pode, mas muitos serão purificados e embranquecidos. Ou seja, toda coisa estranha, preta no sentido de erro, de pecado, né, de imundícia, de vingança, de imoralidade, de todo tipo de perversão. Se você se arrepende hoje, você pode ter seu coração purificado, né, embranquecido, e Deus vai provando. Mas os ímpios não terão essa oportunidade, porque eles procedem tão impiamente que, como diz lá em Manaus, ele pega o dele rápido, né? Então, eu quero que nesse dia eu e você pare e pense: tu, porém, vai até o fim. Se você chegou na metade, você tem condição de, você foi quase no final, você pode chegar ao final. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que ele disse que ele colocou o conhecimento de Deus no coração do homem, sem que o homem entendesse a obra que o Senhor fez. Só se lembre que Jesus está voltando. A Covid está matando muitas pessoas e às vezes elas não têm nem a oportunidade, porque ela está tão confiada, está tão sem Deus,
e quando ela menos espera, com 1 semana, 15 dias, já está morta. Por isso que a Bíblia diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na sorte no fim dos dias, né? No fim dos tempos, dos dias. Então Deus quer mudar a tua sorte. Persevera até o fim. Você vai conseguir, você consegue, porque aquele que começou a boa obra, ele há de completar até a vinda de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra nos assegura que nós podemos perseverar até o fim, Senhor. E que nós seremos embranquecidos, Senhor, purificados, Senhor. Mas também que seremos provados. Mas obrigada porque tu estás conosco na provação, nos ajudando a andar com a cabeça erguida, confiada que o autor e consumador da vida está conosco para nos dar a vitória. Não permita, Senhor, que nenhuma das pessoas que tenham escutado a tua palavra, que tenham ouvido esses vídeos, Senhor, eles desistam no meio do caminho, Senhor, mas eles perseverem até o fim, Senhor, e não desista de andar em pureza e santidade diante do Senhor. Não desista de andar em obediência à palavra de Deus, porque Deus, o Todo-Poderoso, ele já enviou seu Filho a nosso favor para nos ajudar a sermos mais do que vencedores. Obrigada por todos os teus meios e recursos para nos fazer voltar para ti e andar em obediência e sermos abençoados. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Dê um like, né? Toque no sininho quando você estiver vendo o vídeo. Dê um sinal de ok, de gostei. Todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e seja um dia ricamente abençoado. Amém?